Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, falamos sobre os excessos da cultura fitness. Aquele famoso projeto verão que o sujeito tira da cartola e fala assim, vai acontecer mágica. Mágica nada, né, Léo? Nunca. Como eu disse, né, a gente conversando aqui nos bastidores, o projeto verão que se inicia hoje, que ele seja para 2020, né? Porque para 2019 está apertado. Está apertado, está muito em cima da hora. Então, a melhor coisa é isso, é a pessoa se programar, ter consciência disso e, como a gente falou aqui já antes, que busque algo que seja rotina, que seja para o resto da vida, né? Para não chegar, foi para a praia em janeiro, fevereiro, acabou, não precisa mais, né? Ou então algo bem mais complicado, porque a gente terminou o terceiro bloco falando disso, né? Do sujeito que toma um esteroide, toma um anabolizante lá na frente, câncer... Para acelerar o processo. Exatamente. Natália, eu me lembro que nesse projeto multidisciplinar, foi o primeiro paciente que eu tive junto com o Dr. Revimar, endocrinologista. Era um jovem de baixa estatura que estava tomando uma suplementação hormonal para que ele conseguisse crescer num determinado tempo. Ele estava muito ansioso e ele veio ao consultório. Quais são os riscos da administração por conta própria, lá na academia de garagem, na academia que a meninada comprando de Paraguai, aquela coisa toda? Qual que é o risco disso? Então, Jairo, isso é um risco assim, para o resto da vida, às vezes sem retorno, né? Eu atendo no consultório hoje mais patologias, inclusive, né? E eu recebo pacientes que às vezes passaram por dietas malucas ou alguns de anabolizante e hoje estão voltando para ter algo mais consistente, né? E aí entra essa importância do trabalho multidisciplinar, né? Somente o médico, principalmente o especialista, o endocrinologista, que vai trabalhar com a parte hormonal, né? E essa necessidade de suplementação, no caso, junto com a prescrição dietética do nutricionista, né? Eu tenho muita sorte também em trabalhar com excelentes profissionais que fazem isso de forma muito ética, né? E só vão prescrever, igual o próprio nome já fala, é uma definição da Anvisa, o suplemento, no caso de uma necessidade, de uma falta, de uma carência, de uma falta de adesão total à dieta e talvez tenha que ter uma suplementação eventual mesmo. Podemos dizer que tipo de consequência o anabolizante vai fazer? O que ele poderia causar? Um caso que eu recebi, estou lembrando aqui recente até do consultório, até AVC. Alterações assim, cardiovasculares diversas, infertilidade, né, principalmente no homem, alterações hormonais diversas, até perda de menstruação, né, na mulher. Então, são riscos assim tão distintos e que podem ocasionar danos para o resto da vida. Se não bem indicado, né? Às vezes a gente pensa, né, Rafael, que essa cultura fitness está muito envolvida com a libido, com a sexualidade. Natália, terminantemente, o homem em especial, que toma esse anabolizante em grande medida, há um decréscimo de libido, há um decréscimo de questões que são naturais da vida mesmo, né? Sim, e por isso que a gente trabalha muito em conjunto, principalmente quando eu recebo esses encaminhamentos com o endocrinologista, com essa especialidade, com o médico, que ele vai ajustando aos poucos e vendo essa necessidade mesmo da prescrição hormonal, né? Hoje em dia são vendidos, aí até muito em internet também, a gente comentou muito do Instagram, alguns hormônios até com fins estéticos, né? Prometendo ganho de massa muscular, uns prometendo aumento da libido e ao contrário, na verdade isso não ocorre, né? Ocorre mais danos mesmo metabólicos para o corpo do paciente. Agora, Rafael, independente do bairro, que seja um bairro de classe muito abastada, zona sul de Belo Horizonte, do Rio ou de São Paulo, ou um bairro muito simples, de gente trabalhadora, sabe? Nesse bairro simples, vai ter lá uma lojinha de suplemento alimentar, com alguém dizendo assim, compre que a felicidade está aqui. Você vai paquerar mais, né? Isso é uma preocupação enorme. O que dizer disso, cara? Engraçado que nesses bairros que a gente fala que são de menor poder executivo, é onde que tem mais. É onde que o pessoal não tem tanto conhecimento e procura a fórmula mágica o mais rápido possível, por ter muito fácil acesso. Pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento já procuram um endocrinologista, já procuram nutricionistas para ter uma orientação melhor. E geralmente esses bairros, como você falou, que as pessoas têm um pouco menos de conhecimento, ele já vai direto no cara do balcão e pegar a recomendação direto do dono da loja. O que você me indica para me crescer? O que você me indica para secar? Meu amigo tomou. Isso acontece demais, principalmente nesses bairros que as pessoas têm um conhecimento um pouco menor. E apesar que hoje, igual a gente estava discutindo, a internet está aí
para você estudar e acaba ela acreditando no vendedor de suplementos que está ali. Quando teve, Léo, aquele caso no Rio, né, do Dr. Bumbum, um sujeito que fazia procedimento estético, claramente não recomendável, daquela medida, né, o sujeito colocava quase que 1 litro de uma massa acrílica nos glúteos das mulheres, na casa dele, sem nenhum tipo de controle ou hospital, algo desse tipo, para começar que aquilo ali não é para ser feito nem no hospital, um médico sério faria aquilo ali, mas que ele fazia por um preço mais acessível do que o cirurgião plástico em si. Alguns teóricos, alguns sociólogos foram dizer que em meio à crise econômica, à crise de valor, à crise existencial das pessoas, a questão física se tornou um ativo importante. Sabe assim, eu sou mais competitivo se eu tiver próximo daquela forma que disseram que é mais belo. Isso é verdade? Isso é ilusão? Isso é o que se vende, né, Jair? E as pessoas estão comprando, né? O que está na rede social, o que está na televisão e as pessoas estão comprando. E com relação ao comprar o mais barato, a grande chance de dar errado, né? A questão do suplemento mesmo, né? O suplemento geral, não é que o barato é ruim, mas muitas vezes o mais barato não é o melhor, né? Então, às vezes, a pessoa vai ter um efeito contrário. Ela compra um whey protein, aí compra o mais barato, em vez de ter um ganho de massa, vai ter um ganho de gordura, né? Porque ele não tem um valor proteico ideal, né? Então, falta fiscalização dessas coisas, não ainda está sendo... agora que vai começar uma fiscalização maior, a gente acredita que a Anvisa e, não sei, talvez alguns mais órgãos, em 1 e 2 anos, tem uma fiscalização maior. Mas ainda não tem 100%, e muitos suplementos são contaminados, né? Uns declaram que é 100%, por exemplo, de proteína, e às vezes tem carboidrato junto. Por isso a importância do profissional também indicar, e né, os colegas que trabalham muito com atletas também, sabe da importância disso para um atleta, né, que não pode ter nenhum risco de contaminação, o suplemento tem que ser muito certo, né, fidedigno ali nos ingredientes, no rótulo nutricional, e por isso que muitas vezes a alimentação e o exercício físico é a base mesmo, é o mais importante, o mais seguro para esse atleta. Lá no Cruzeiro, você deve lembrar bem, todo o suplemento que é ministrado para os atletas, eles guardam um lote, uma amostra do lote para o caso de doping, né? A nossa preocupação maior é o doping, mas existem vários outros problemas. Mas eu me lembro, Léo, de um programa, um desses testes do consumidor, acredito que no Fantástico da Rede Globo, em que quase todas as marcas, eu não acho que uma marca só que passou, todas as outras, elas foram reprovadas. Não tinha a quantidade de proteína que tinha colocado. Muitos desses, assim, diziam que é proteína pura, você não vai engordar nada. E, na verdade, tinha uma carga lá de gordura, de carboidrato. Agora, Rafael, em alguns casos, essa suplementação ela é até desnecessária, não é? O sujeito está gastando dinheiro à toa. Muito dinheiro. Se for uma dieta balanceada com o nutricionista, ela consegue absorver do alimento o que ela precisa para o seu treinamento. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Proteínas. Se eu não me engano, o que você precisa de BCA, por exemplo, é um aminoácido. Aminoácido, você consegue ingerir, por exemplo, com 100 gramas de peito de frango, que você precisa no seu dia. Então, você não está precisando gastar R$70 para comprar um BCA, por exemplo, que é um produto caro. E a gente vê muito na academia hoje, muito, mas muito mesmo. Exatamente. E a pessoa geralmente nem sabe por que está usando BCA, não sabe por que significa, para que serve o BCA. E com 100 gramas de peito de frango você consegue absorver. Existe um cálculo nutricional que é feito pelo nutricionista para pacientes que querem e precisam de uma dieta hiperproteica, por exemplo, que é alta em proteína. Então, geralmente, se o paciente está disposto, consegue alimentar, a gente consegue fechar isso com a alimentação. Natália, eu vou voltar naquele exemplo do advogado e do dentista. Esse atleta com dieta hiperproteica, eu acho que dificilmente um advogado e um dentista que estão a fim de ficar bem, que estão a fim de ir para a praia com um peso melhor, sabe, mais saudável, esse dia está gastando dinheiro à toa. Está tomando Todd lá no whey dele lá e está gastando dinheiro à toa, e muito dinheiro. Sim, então por isso é importante fracionar essa alimentação, mostrar alguns clientes meus, até peço mesmo para levar lancheira, né? Eu já atendi alguns médicos, até cirurgiões que ficavam horas assim na cirurgia e no início muitos brincavam com ele, falavam, você está trazendo lancheira, tinha algumas brincadeiras assim, mas no final tinha muita gente era fazendo também, vendo que era melhor isso, ter uma estratégia nutricional, uma organização, né? Os colegas falaram muito isso também da opção do treino, dos horários, do tempo de descanso, como que isso é importante também para a recuperação. Então, tudo é um conjunto, né? Eu vou puxar esse gancho porque acho que isso é importante. Às vezes, principalmente o menino novo,
ele acha, Léo, que ele tem que pegar braço todo dia. E cada dia que ele vai mais, ele tem que fazer aquilo ali. Qual que é a importância do treino, do descanso para o treino? Exatamente. E a gente hipertrofia, você hipertrofia quando você descansa. Né? Então, o cara está querendo hipertrofiar e ele vai, no momento que o músculo dele deveria, por exemplo, ele treinou hoje, o momento da manhã seria para descansar, ele vai e joga uma carga de novo ali, né? E taca o BCA e ele toma... Além dele não atingir o objetivo dele, ele pode correr o risco de overtraining, de uma lesão muscular, lesão articular, que vai atrapalhar mais ainda. Vai ficar uma semana, um mês sem treinar. Perdeu tudo que ganhou. O descanso hoje na atividade física, muitas vezes, ela é mais importante que o próprio treino. Então, realmente, você precisa recuperar a sua musculatura para você treinar bem e ter um ganho. Senão, você começa a fazer a escadinha ao contrário. E o que a gente quer é ela subindo, que todo mundo quer. Mas é muito difícil ainda... Não é que alguns aceitam, mas é muito difícil ainda você colocar na cabeça da pessoa que ela precisa ter um descanso, ela precisa ter uma pausa para o músculo dela reagir, para ela absorver o que o treino deu para ela conseguir colocar os nutrientes que ela precisa na musculatura, mas não é todo mundo que pensa assim. Pensa que quanto mais, melhor. Rafael, Natália, Léo, cara, saudade, meu irmão. Que alegria tê-los aqui, alegria tê-los para discutir sobre excesso de cultura fitness, mas ao mesmo tempo sobre equilíbrio. E como que a gente falou de práticas das pessoas que o sujeito acredita que é a maior verdade do mundo e que, no fundo, é uma grande mentira. Nós agradecemos a sua participação e a sua audiência e voltamos a nos encontrar semana que vem. Espero você no próximo programa. Um abraço. Tchau.